Olá, essa é a aula de um dos Ws, o where, onde, em que nós vamos tratar do ambiente de trabalho no espaço doméstico. O binômio casa-trabalho sempre esteve relacionado à história da humanidade, principalmente no cotidiano dos grandes centros urbanos. E esta inter-relação cada vez mais está tão ativa quanto foi na época dos artesãos, que se utilizavam do espaço de sua habitação para desenvolver atividades profissionais. Segundo consta no livro The Office, o escritório aparece na história datado de 3000 a.C., com os escribas do Egito desenvolvendo atividades de apontamentos, desenhos de mapas, registros de transações comerciais, etc. Falando em escribas, aproveito para abrir um parêntese e mencionar o destaque dado a eles no ano de 1700 depois de Cristo pelo pai da medicina do trabalho, o italiano Bernardino Ramazzini, que investigou as doenças relacionadas com o trabalho de várias categorias profissionais e as descreveu neste livro aqui, A Doença dos Trabalhadores, de Bernardino Ramazzini. Para Bernardino Ramazzini, são 3 as causas das doenças dos escrevedores, dos escribas. A primeira causa seria a vida sedentária. A segunda, o contínuo e repetido movimento da mão ao correr a pena sobre o papel, acometendo tendões e músculos e causando o que hoje chamamos de lerdorte. E a terceira causa seria a atenção mental, pois os escribas precisavam de muita concentração para não mancharem os livros e não prejudicarem seus empregadores nas operações aritméticas. Fechando esse parêntese do pai da medicina do trabalho, com o advento da Revolução Industrial, ocorreu a saída das atividades laborais para lugares fora dos domicílios, para as fábricas, subtraindo da residência a função de produção, no caso artesanal. A residência passou a concentrar, então, apenas as atividades domésticas, caracterizando-se por um espaço de domínio da mulher, enquanto os homens se ausentavam para os ambientes de produção fora do domicílio. Com as transformações tecnológicas e das relações de trabalho ocorridas nas últimas décadas, novamente observamos alterações no comportamento social e nos ambientes domésticos para suprir as demandas de trabalho. Os lares, aos poucos, voltam a ser como era antes da Revolução Industrial, o centro de muitos aspectos da vida humana, em vez de ser apenas um lugar para dormir e passar o final de semana, o que vai ao encontro das previsões indicadas neste livro aqui, O Fim das Distâncias. Da mesma forma que a Revolução Industrial forçou a separação entre a casa e o local de trabalho, a Revolução Digital está unindo os dois lugares novamente. Vemos o crescimento dos escritórios nas casas. Há uma demanda crescente por espaços para acomodar as atividades laborais. Alguns até já afirmam ser um caminho sem volta. Existem os que pensam em mudar de endereço e alguns já fizeram isso, levando em consideração que trabalhando em casa podem morar em qualquer lugar.
Assim, uma das mudanças mais marcantes dos últimos tempos é a própria casa voltar a ser local de trabalho para um número cada vez maior de pessoas. Uma realidade em que o mundo do trabalho se confunde com a vida privada. Vemos o apagamento ali das fronteiras entre o trabalho e a vida pessoal. E isso gera consequências, é claro. A vida doméstica é totalmente transformada com o compartilhamento do espaço antes destinado para o lazer, para o descanso, o estudo, para a alimentação, o convívio familiar, para ter um animal de estimação. Entretanto, sabemos que nem todo trabalho pode ser realizado em casa, pelo menos dentro dos recursos atuais conhecidos. No próprio conceito de home office, home em casa e office trabalho, serviço, escritório, está o primeiro grande divisor de águas. Para a grande maioria da sociedade, o home office não é possível. Ele existe principalmente para atividades predominantemente intelectuais, nas quais a participação presencial pode ser substituída pela participação à distância. E para quem pode atuar em home office, surgem questões. Qual é a condição de vida do profissional? Solteiro ou casado? Com ou sem filhos? Com filhos pequenos ou maiores? Trabalham em home office os dois cônjuges ou somente um? Quais as condições da moradia? Acomoda um espaço privativo ou não? Como são distribuídas as tarefas da casa? Quando se trabalha em home office, corre-se o risco do já que. Já que você está aí, não pode fazer isto. Já que você está aí, não pode fazer aquilo. E as atividades dos filhos? Escola, cursos, passeios. Tem filhos que merecem atenção permanente? Como as crianças pequenas se adaptam ao ver os pais em casa sem poder permanecer brincando com elas? Porque estão trabalhando. Para famílias com filhos pequenos, a diversidade de situações é grande. O home office, se mal implantado, mal conduzido, pode surgir como um cavalo de Troia no ambiente doméstico. Os ganhos aparentes de tempo do home office podem ficar muito reduzidos com as interferências que o trabalho sofre em casa. Ainda mais se no domicílio a pessoa não tem condições de ter um lugar privativo adequado ao trabalho. Não é raro misturar as tarefas da casa e do trabalho ao longo do dia. As adaptações no ambiente que misturam documentos com brinquedos podem levar à irritabilidade e à falta de paciência com o cônjuge, com os filhos e até mesmo com os colegas, com o gestor, com os clientes. Não é raro que a fumaça do trabalho permaneça na atmosfera do lar durante as 24 horas do dia, poluindo assuntos familiares que podem parecer de menor importância. A proposta do home office não é igual em todos os lares. Exige condições de moradia e controle emocional. Para equilibrar essa equação do espaço doméstico ser também um espaço de trabalho, é preciso ter um olhar mais humano. Trabalhar de casa é ter que se dividir entre os cuidados com a família e o trabalho, especialmente para as mulheres. Trabalhar de casa é uma questão que requer apoio, muitas vezes incondicional. Por isso, a parceria com as pessoas do trabalho, seja com os colegas ou gestores, é essencial.
para que as relações familiares e profissionais permaneçam saudáveis e produtivas no home office. A atividade de escritório é distinta das atividades administrativas, pessoais e familiares que são realizadas no ambiente residencial. E este ambiente, no geral, não oferece as condições de abrigar a atividade de escritório. Ele não oferece condições de conforto e ergonomia em quesitos como área física, mobiliário, equipamentos e iluminação. Por isso, é importante analisar as condições do posto de trabalho na habitação, para poder apontar eventuais desacordos que devem ser ajustados, colaborando com a melhoria das condições de trabalho. E, para tanto, uma questão é colocada: de fato, você está empenhado em fazer da sua casa o seu local de trabalho, atendendo a todos os parâmetros mínimos de área física e conforto? É verdade que trabalhar em casa reduz a necessidade de atividades com alta emissão de carbono, como viagens aéreas e deslocamentos para o trabalho de carro ou de ônibus. Mas estudos internacionais indicam que os benefícios ambientais do home office podem ser anulados por maus comportamentos domésticos. O impacto do home office no meio ambiente depende do seu estilo de vida. Se a sua rotina de trabalho implica em um maior uso de recursos como água e energia, então o home office pode ser uma prática menos sustentável se comparado ao trabalho tradicional nas dependências do empregador. O mesmo é válido para as refeições. Se houver aumento do consumo de alimentos industrializados, então é esperada uma maior geração de resíduos, como plásticos, que são predominantemente originados do petróleo. Percebe-se, portanto, que estilo de vida e hábitos de consumo são elementos decisivos para o impacto ambiental do home office. Diante disso, é preciso promover a sustentabilidade ambiental também no home office, uma vez que a responsabilidade sobre o uso de recursos como energia, água e alimentação é transferida para quem está trabalhando em casa, para você. Trabalhando em casa, você deve fazer a adequada disposição de móveis e equipamentos para otimizar a iluminação natural. Você deve priorizar o uso de embalagens retornáveis ao se adquirir refeições. Também é importante fazer o consumo consciente de água, de serviços e produtos ofertados próximos à sua residência. Enfim, você precisa adotar comportamentos domésticos que ampliem a consciência sobre o uso de recursos. Consciência sobre o consumo significa que você deve abandonar comportamentos automáticos e agir objetivamente nos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Princípios basilares da sustentabilidade ambiental, que também devem estar presentes nas práticas de toda pessoa em home office. O trabalho em casa precisa ser incluído nos projetos de sustentabilidade. Neste sentido, são ações importantes para garantir o futuro sustentável do planeta, desde o consumo de energias sustentáveis, passando por hábitos como não usar o ar-condicionado, de aparelhos eletrônicos, até chegar ao consumo de produtos e alimentos sustentáveis e ao descarte correto e responsável do lixo reciclável. Por fim, no passado, diante da proposta para se fazer um escritório em casa, era comum
Ouvi respostas do tipo: você não deve levar serviço para casa. Lá é para descansar e estar com a família. Sei que precisamos nos adaptar aos novos tempos, mas este conselho ainda continua interessante e deve ser considerado, pois não é de qualquer jeito, sem tomar os devidos cuidados, que se leva trabalho para casa. Assim, uma consequência dos tempos atuais, em que vemos o borramento das fronteiras entre vida pessoal e profissional, é que a saúde do trabalhador, paulatinamente, deixa de ocupar somente o ambiente das empresas e dos espaços públicos, onde se encontram os trabalhos presenciais, e passa a ter protagonismo na promoção da saúde geral do trabalhador, agora inserido no ambiente doméstico. A história nos levou a ampliar aquela visão de que a saúde do trabalhador se destina somente a prevenir doenças ocupacionais.